correção e passar bem muito melhor começando por mas elas eram uma das mais fáceis. Por exemplo, Oi, meu povo! Eu sou a Samira Martins e seja bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje vamos falar de um dos assuntos que as pessoas não dão a devida importância, que eu acho que assim, é uma das mais importantes no mundo do vestibular, que é estratégia de prova. Sim, bora lá? Mas o que é estratégia de prova? Basicamente é a forma que você programa para fazer as questões durante a prova. Por exemplo, eu vou começar pelas questões mais fáceis e depois faço as mais difíceis. Vou começar por a prova X e depois eu faço a outra prova. Vou começar por isso, fazer aquilo. Basicamente é a forma que você vai fazer aquela prova. Mas por que ela é tão importante assim? Basicamente, ela determina se você vai acertar mais ou menos questões. Ou seja, é muito importante, ela vai determinar. Mas você está se perguntando como que ela faz isso? Porque às vezes, dependendo da estratégia que você utilizar, você vai ficar muito cansada, o que vai acarretar em erros por bobeira, ou seja, errando mais questões. Agora eu vou te dizer as melhores estratégias que eu já ouvi. Simbora lá? A primeira acho que até que ela é bem conhecida, que é intercalar provas. Você faz X questões de uma prova e depois X questões da outra. Ou seja, você vai fazer um tanto e depois outro tanto. E sim, a ordem importa. Por exemplo, se você começar por 15 questões de matemática e depois 15 questões de natureza, ou começar 15 questões de natureza e depois matemática, a ordem importa. Porque eu, por exemplo, dei muito melhor começando por naturezas e depois indo para matemática. Os meus erros ali e acertos em matemática não mudaram tanto, mas em natureza eu aumentei muito mais meus acertos começando pela prova de naturezas. Então vale muito o teste, você tem que testar de todas as provas. Ou seja, começar por natureza, começar por matemática, ou você fazer tipo assim, X questões de uma, X questões da outra, às vezes fazer 5 de matemática, 5 de natureza, 5 de matemática, 5 de natureza, sabe? Você ficar intercalando entre provas, eu acho que é uma das estratégias que mais, pelo menos pra mim, foi uma das mais eficazes. Então vale o teste aí das suas estratégias. Agora a segunda é você começar pelas questões mais fáceis e ir dificultando, ou ao contrário, começar pelas difíceis e ir para as mais fáceis. Como eu disse para vocês, ordem importa. Então pode ser que você se dê muito melhor começando por questões mais difíceis e você, quando mesmo cansada, já acerta aquelas questões fáceis. Ou você é o tipo de pessoa que às vezes deixa aquelas questões fáceis pra mais tarde, que no caso fala, eu já conheço esse assunto, vou deixar pra mim fazer mais tarde, só que você acaba errando por conta do cansaço, porque você fica ali desatenta e acaba esquecendo um númerozinho, uma coisinha ou outra e acaba errando. Então tem que testar pra gente saber. Por exemplo, essa estratégia dava muito melhor em vestibulares tradicionais e não tanto no Enem. Daí funcionava. Mas eu queria deixar aqui um adendo pra vocês que essa estratégia pode ser encaixada na primeira. Por quê? Você pode alternar entre as provas e selecionando as mais fáceis ou as mais difíceis, porque daí assim você consegue também ter uma ordem de como começar a prova, mesmo estando intercalando. Já a terceira pode ser um complemento das outras duas ou você pode selecionar realmente só apenas ela. Começar por questões maiores ou começar por questões menores. Tem gente que se dá muito bem começando pelas menores e tem gente que se dá muito bem começando pelas maiores. Vamos supor, no meu caso, humanas era uma prova que eu adorava fazer aquelas questões pequenas, porque eu conseguia fazer muitas questões e muito mais rápido do que fazendo as questões maiores. E eu percebi que deu muito certo, então eu sempre fazia as questões pequenas no começo e deixava as maiores pro final, porque eu percebia que as maiores eram grandes, mas elas eram uma das mais fáceis e as menores eram mais específicas. E deu super certo. Por isso que eu falo pra vocês têm que testar. Eu tô dando estratégia, mas vocês têm que testar, senão vocês não vão saber o que dá certo pra vocês e como dá certo pra vocês. Por exemplo, se vocês pegarem todas as estratégias que eu mostrei aqui pra vocês, vocês vão ver que tem muita estratégia e cada prova você vai descobrindo uma coisa nova. Por exemplo, humanas é de um jeito, linguagens é de outro, matemática dá de um jeito, natureza dá de outro. Por exemplo, como eu disse pra vocês, humanas eu começava com as questões menores, às vezes matemática já começava com as questões maiores, naturezas pelas questões menores e normalmente as mais fáceis. Você tá vendo? Tudo é um combo de estratégia para dar um resultado no final. Por isso que eu vou trazer para vocês dicas extras. Simbora lá? A primeira estratégia, e ela tem relação com o gabarito, porque sim, tem que ter estratégia de prova junto com o gabarito, é você, em vez de fazer já a bolinha no gabarito, você faz um X. E assim você vai fazer uma quantidade de X para depois fazer as bolinhas. Como assim, família? Basicamente você seleciona lá 15 questões para fazer X. E você vai dividir blocos de 15 questões. Por quê? Normalmente
quando a gente está usando algumas estratégias de provas, a gente vai pulando questões. E tem questões que a gente acaba não fazendo. Tem lá a divisão, né, no gabarito de 15 questões, mas a gente não vai seguir aquela ordem. Então, o que eu recomendo para você não ficar perdida, para saber quantas questões faltam ainda para você fazer, é fazer X. Aí vamos supor, você fecha um bloquinho de 15 questões, você faz um tracinho. Tá, fiz 15 xizinhos, agora eu vou fazer as bolinhas e fazer um tracinho para marcar que eu já fiz 15. Aí você vai lá e fecha mais 15 xizinhos. Então agora você vai fazer o segundo tracinho. E assim você vai ter um controle de quantos tracinhos você fez e quantas questões faltam. Com o tempo isso fica uma coisa meio automática e você nem vai precisar ficar tipo, nossa, pensando muito, porque fica o automático. Realmente porque você só vai estar fazendo risquinhos e falar, ah, falta 30 questões agora, falta tantas questões agora. Então eu super recomendo fazer isso porque fez muita diferença no meu Enem. A segunda eu fiz no meu último ano e foi, gente, maravilhoso. Como eu disse pra vocês, dependendo da estratégia que você usa, você vai acabar pulando questões. Ou seja, vai ter questões que vão estar no gabarito e questões que não vão estar no gabarito. O que me ocupava muito meu tempo, e eu perdia tempo real fazendo isso, era checando se aquela questão que eu tô vendo que eu fiz, se eu já tinha passado no gabarito. O que eu comecei a fazer, e foi uma estratégia muito interessante, eu super recomendo que vocês façam. Quando você fez e passou no gabarito, faz um risco na questão. Pronto, tá no gabarito, pula ela e passa sem nem pensar nela, porque já está no gabarito. Então vamos para a próxima. Não é uma coisa que você tem que ficar pensando. Parecem uns detalhezinhos bobos, mas na hora dá um nervoso, dá um medo de você estar passando errado, de você não ter passado, de você ter feito algo errado. E isso faz muita, mas muita diferença na nossa tranquilidade, no nosso emocional, sabe? É mais pra cuidar do nosso realmente emocional. Agora eu vou contar pra vocês uma estratégia de prova que foi a melhor e mais eficaz pra mim no primeiro dia, que eu não contei aqui, né? Porque não era, é bem específica, só sobre o primeiro dia. Então eu vou contar pra vocês entenderem mais ou menos como funcionava o meu primeiro dia. Então vamos lá. A estratégia do primeiro dia era, eu chegava, abria a prova, via o tema, porque era a maior coisa que eu tava ansiosa ali pra saber qual o tema daquele ano. Vi o tema, escrevia os repertórios que estavam na minha mente e ia fazer as 5 questões de línguas estrangeiras, porque eu via que dava muito mais certo eu já fazer essas 5 questões, porque meio que já tirava um dos pesos da minha mente. E eu fazia essas 5 questões, começava e fazia toda a redação. Eu fazia introdução, desenvolvimento e conclusão, toda ela. Fazia, deixava lá no rascunho bonitinha. Terminei essa redação, eu ia fazer 15 questões de humanas. Fiz as 15 questões de humanas, lembra que eu falei pra vocês, fazendo lá o xizinho. Fiz as 15 questões de humanas, voltava pra redação, corrigia a introdução e passava limpo a introdução, e só a introdução. E fazia 15 questões de linguagem. Fazia as 15 questões de linguagem, voltava pra redação, fazia o desenvolvimento 1, a correção e passava ele a limpo. E ia de novo para humanas, fazia 15 questões de humanas, voltava para redação, fazia a correção e passava limpo o desenvolvimento 2. Ia fazer 15 questões de linguagem. E ficava essa alternância. Fazia 15 questões de humana, fazia uma parte da redação e ia para linguagens. Aí depois, quando acabasse, eu tivesse passado todinha a redação a limpo, eu fazia as 15 questões e dava uma repassada de novo lendo a redação, para dar uma relaxada também na mente das questões e também para mim corrigir qualquer erro que acabasse passou e eu não vi, mesmo tendo já passado toda limpo, mas eu acho bem válido fazer isso. E foi uma das estratégias que melhor se adaptou a mim, eu consegui acertar muito mais questões dessa forma, porque eu não ficava cansada de uma prova ou outra e nem deixava tanto peso na redação. Eu intercalava tudo junto e deu muito certo. Então é uma estratégia assim meio doida, parece confusa, mas dá muito certo quando você começa a aplicar ela, você começa a ver e fala, caramba, sabe? Pra mim foi uma aberta ali de porta realmente, porque eu tava bem perdida nesse primeiro dia e eu acabava errando muitas questões por bobeira e não por falta de conhecimento. Assim, vocês puderam ver o quanto é importante ter estratégia e o quão fácil é você ter uma estratégia. Não tem bicho de 7 cabeças, é realmente algo muito simples e você pode começar aplicando no seu próximo simulado. Aposto que você já fez um simulado e falou, caramba, eu errei muita questão por bobagem. Às vezes não foi erro por bobeira, distração realmente, e sim pela estratégia que você usou, não está dando certo para você. O que eu recomendo é que sempre, todos os simulados, vocês testem estratégias diferentes, para achar aquela estratégia que você fala, caramba, você tem muita questão com essa estratégia. Será que foi a prova ou foi essa estratégia? Vamos repetir. Diferentes estratégias trazem diferentes resultados.
Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar e de se inscrever no canal. Um grande beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!